Quero conversar sobre esse horror que o Brasil vive, sobre esse cotidiano de estupro no nosso país, com a Juliana Brandão. Ela é pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que justamente consolida todos esses números e mostra para a gente como a gente vive um horror rotineiro no nosso país, cujas meninas são as vítimas. E agora esse projeto em Brasília, na Câmara, tenta criminalizar justamente as vítimas de estupro. Juliana, muito obrigada por estar aqui entre nós. O Frumento e a Juliana, que também acompanham e participam comigo dessa entrevista. Eu queria primeiro que você explicasse o que é, diante dessa realidade dos números que nós trouxemos, o que é, num país como o Brasil, que vive isso, ter um projeto que criminaliza as vítimas do estupro. Bom, boa tarde. Boa Acho que é tarde. uma boa oportunidade e uma grande necessidade da gente falar desse tema. Esse projeto agora, né, em andamento no Congresso Nacional, é um grande retrocesso, né? É o Estado abrir mão de fato, garantir direitos, como vocês bem colocaram, né? Os dados mostram isso com evidência, de abrir mão de proteger crianças e adolescentes, né? Porque são as meninas e as mulheres as maiores vítimas da violência sexual consolidada no estupro. Bom, Juliana, a gente viu a repercussão que foi muito negativa. Eu até falando mais cedo aqui com o repórter de Brasília, Túlio Amâncio, sobre o constrangimento, se houve um constrangimento, ele diz que sim, porque está difícil, inclusive, encontrar uma relatora mulher que queira assumir esse papel, mas que a tendência maior hoje é ainda de seguir adiante com isso e na Câmara poderia ser aprovado. Que tipo de atitude pode ser tomada para tentar evitar que isso siga adiante? O fórum pretende tomar alguma providência e o que você avalia que é necessário fazer nesse momento? Eu acho que nós todos, como sociedade civil, precisamos nos indignar e, de forma muito expressa, manifestar o nosso inconformismo com um tipo de produção legislativa que vai nesse sentido de retrocesso completo aos direitos. Não é admissível que em 2024, ao invés de a gente estar falando de proteção dos direitos das crianças e adolescentes, de uma garantia à proteção integral, de uma garantia a projetos de futuro, a gente esteja criminalizando cada vez mais e dificultando o acesso a direitos para essas pessoas, que inclusive são pessoas que têm uma característica muito própria. Eu estou falando de meninas muito jovens e de meninas negras. Né? Então, o nosso papel enquanto sociedade é, de fato, mostrar o nosso inconformismo e exigir dos nossos parlamentares que tomem uma atitude de paralisar a tramitação desse projeto, porque ele não tem o menor cabimento. Juliana, sou a Xará aqui falando. Eu estava olhando aqui uma questão que a gente tem trazido muito nesse debate de, enfim, está falando sobre políticas de saúde pública, né? Nessa discussão dessa tragédia aí de número de estupros, principalmente em crianças. E há muito tempo a gente tem um Estado que é laico. Há uma separação entre o que se pensa, e as pessoas têm direito de ter suas questões religiosas, né, aquilo que tem as regras ali que gerem ali uma religião, seu pensamento, mas você tem que tomar decisões com base naquilo que é uma decisão de Estado. Né? Como que isso está acontecendo no Brasil? Né? E como é que você vê esse tipo de dificuldade mesmo de separar duas questões, porque isso é muito medieval, digamos assim, né? Sem dúvida. Eu acho que nesse caso em especial, a gente também vê aí uma manifestação de uma grande tensão entre a atuação do judiciário e a atuação do legislativo. É bom lembrar que a tramitação desse projeto teve início justamente após o STF se manifestar contra uma normativa do Conselho Federal de Medicina que já ia no sentido de dificultar o aborto nos casos de que a lei já prevê como sendo uma possibilidade. Então, quando você me diz, né, a gente está lidando com um cenário em que há uma grande confusão entre o público e o privado, eu acho que é legal a gente acentuar que a gente tem que tratar essas questões relacionadas com a saúde reprodutiva como questões de direito, não são uma mera opinião, né?
E um parlamentar, um agente do Estado, quando ocupa esse lugar, que só chegou, inclusive, nesse lugar, né, pela vontade popular, ele precisa se imbuir desse espírito público, né? E o lugar para essas opiniões que dizem respeito às suas crenças privadas não é o espaço da política. Juliana, a gente apontou aí alguns dos dados, né, sobre os crimes de estupro aqui no Brasil, as crianças como as maiores vítimas, e o Fórum faz um trabalho bem importante com relação a agrupar esses dados. A gente está falando de debate público, da necessidade de isso ser debatido. E eu te pergunto qual a importância justamente destes dados para o debate público e vou um pouco mais além. Como que o Fórum avalia esses dados? Esses dados são ou não subnotificados? Então, a gente está falando, no caso, né, dessa violência sexual, ela tem uma especificidade que a gente precisa também falar bastante sobre ela. Como vocês bem apontaram, a gente está lidando com casos em que a maioria dos autores são pessoas do círculo íntimo dessas vítimas. Então, é sempre muito difícil de denunciar. É muito difícil denunciar porque são crianças que muitas vezes sequer percebem que aquele carinho, que aquela aproximação é uma violência. E, além de tudo, a gente precisa também se dar conta de que há uma energia que essa vítima precisa mobilizar, e quando a gente está falando de crianças e adolescentes, eu estou recrutando também a família dessa vítima, para que isso chegue a um órgão oficial, para que isso vire um boletim de ocorrência e, eventualmente, as consequências jurídicas possam ser aplicadas. Então, todo o processo que envolve essa violência, ele é muito exigente, né? Ele é muito perverso, porque ele atinge as pessoas mais vulneráveis, e ele também traz essa necessidade de um certo letramento jurídico para que as pessoas, de fato, possam alcançar as consequências que o Estado pode dar para responsabilizar os autores dessa violência. Juliana, para a gente concluir, muitas das reações de pessoas que são contrárias ao aborto e que ficam sensibilizadas com o prazo, 22 semanas de gestação. Então, essas pessoas falam, mas puxa, vai defender o aborto com o feto, enfim, tão desenvolvido, que já é muito tempo. Mas o que eu acho que talvez não fique claro para muita gente é que, muitas vezes, a vítima de estupro, esse caso só segue adiante depois que a gestação está avançada. Que enfim, que a barriga daquela menina aparece e que uma situação incômoda se forma na família, e que, então se cria uma coragem de pedir socorro, de denunciar. Isso é muito frequente, desses casos de estupro envolvendo menores serem descobertos com a gestação muito avançada, e por isso é importante que não haja uma limitação de prazo? Sem dúvida. Eu acho que a gente está aí, tem dois fatores. Primeiro, esse que você bem acentuou, que é essa dificuldade de perceber a violência, né? Pela característica que ela traz, por quem são os autores dessa violência e quem são as vítimas, que são crianças e adolescentes. E também é bom que a gente acentue a máquina burocrática para apuração desse tipo de violência também é muito morosa. E muitas vezes, quando se consegue uma autorização judicial para que o aborto seja feito, a viabilidade disso de fato acontecer sem que haja um risco à vida da pessoa que está gestando um bebê também é colocada na balança. Então, a gente precisa levar em conta que essa institucionalização da violência, com o avanço dessa proposição legislativa, pode estar, de alguma forma, sacralizando essa engrenagem que vai cada vez mais deixar distante crianças e adolescentes da fruição de seus direitos. De alguma forma, indiretamente, protege o estuprador? Eu acredito que a gente está falando, sim, de uma desproporcionalidade. Ao invés da gente lançar os olhos, né, para uma normativa que abrace e acolha esse momento tão especial que é a infância e juventude, a gente está movido, né, por outros interesses e outros debates que fogem, né, à prioridade de crianças e adolescentes, sacralizando a possibilidade de que um estuprador, de fato, possa ficar impune. Tá certo. Juliana Brandão falou com a gente sobre os dados assustadores da violência, do estupro, que é recorrente no nosso país, sobretudo contra meninas. São dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela é conselheira sênior do Fórum. Obrigada demais pela sua participação. A gente vai seguir acompanhando muito de perto esse assunto.